Fala, galerinha! Vamos lá! Dando sequência aqui aos nossos conteúdos, iniciando mais uma aula do nosso módulo 16 sobre equações do segundo grau 2, tá? Na aula de hoje, a gente vai abordar sobre sistemas de equações do segundo grau, tá ok? O ano passado, oitavo ano, a gente abordou o conteúdo de sistema de equações, tá? Então, é algo que a gente já conhece. Agora, a gente vai alterar, a gente vai trabalhar com equações aqui do segundo grau. Então, o que é um sistema? Um sistema é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Então, pode ser 2, 3, 4, 5. Tá? A gente vai continuar trabalhando aqui com duas equações e duas incógnitas, mas lá no ensino médio vocês vão aprofundar, vocês vão ter mais equações e mais variáveis. Tá? Para resolver o sistema, a gente precisa encontrar, no caso aqui, o valor do x e do y, tá? De modo que eles satisfaçam tanto a igualdade da equação 1 quanto da equação 2. Para resolver um sistema de equação, aí nós temos três métodos: método da adição, método da substituição e o método da comparação. Então, o primeiro método aqui que eu vou trabalhar, que eu vou abordar, que eu vou relembrar com vocês, é o método da adição. Tá? O que consiste o método da adição? Pegar os valores da primeira equação, somar na segunda equação, de forma que a gente elimine uma das duas variáveis, uma das nossas duas incógnitas. Para quê? Para que a gente consiga realmente determinar o valor de uma e depois conseguir buscar o valor da outra. Tá? Então, aqui, o que eu preciso no método da adição para que isso aconteça? Preciso exatamente o que eu tenho aqui. Eu preciso ter duas letras e valores iguais com sinais opostos. Por quê? Mais y menos y, um elimina o outro. Sobra para mim x mais x, que é 2x, 10 mais 2, que é 12. Quando eu faço isso, notem que eu elimino uma das minhas variáveis, assim fica fácil de se resolver, fica uma equação como a gente já conhece. Então, agora eu vou resolver isso aqui. Então, isso aqui vai ficar x igual a 12 por 2, x é igual a 6. Então, determinei o valor do x. Preciso agora determinar o valor do y. Eu vou pegar qualquer uma das minhas duas equações aqui, vou substituir o x e vou encontrar. Então, ó, x mais y é igual a 10. O x vale 6, então 6 mais y igual a 10. Y igual a 10 menos 6, y igual a 4, ok? Então, está resolvida. A minha solução aqui é 6 para x, 4 para y. É um conjunto, um par ordenado, sempre seguindo a ordem. Primeiro x, depois o y, ok? Se eu tivesse, por exemplo, uma equação 2x mais 3y igual a 17, x mais 4y igual a 15, por exemplo. Tá? Então, eu tenho esse sistema. Como que eu faria aqui para poder somar? Porque se eu somar, vai ficar, ó, 3x mais 7y. Então, não eliminei nenhuma das letras. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso arrumar uma forma que eu deixe números iguais e sinais opostos. Então, eu preciso fazer esse x virar um menos 2. O que eu faço? Multiplico por menos 2. Primeira equação, eu copio ela da forma que ela se encontra. Na segunda, eu vou multiplicar. Então, vai ficar menos 2x menos 8y menos 30. E aqui, ó, eu passo a ter as partes iguais, e aí eu continuo da forma que foi dito, que aí eu vou ter apenas uma letra e vou conseguir resolver isso, ok? Vamos lá, método da substituição. Eu vou dar um pouquinho mais de ênfase nesse, porque é o método que a gente vai utilizar. Ele é o método que vai nos facilitar e é o método que a gente vai aplicar na resolução de um sistema de equações do segundo grau, tá ok? O método da substituição, ele consiste em isolar uma letra, tá, qualquer, em uma das equações qualquer também, e substituir na outra. Como que eu escolho a letra que eu isolo? Ela precisa ser positiva, tá? E, de preferência, estar sem valor nenhum
junto com ela, sem número nenhum junto com ela. Por quê? Vai facilitar na hora de fazer os nossos cálculos, tá ok? Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui em cima, tá? Eu vou isolar o x, então vai ficar 10 menos y. Então, eu deixei o x sozinho, levei o y para o outro lado, isolando ele. Então, agora, o x vale 10 menos y. Eu vou pegar na segunda equação e vou substituir. Então, vai ficar, ó, 10 menos y igual a 2. Então, menos 2y igual a 2 menos 10, menos 2y igual a menos 8, certo? E agora eu vou isolar y igual a menos 8 dividido por menos 2, y igual a 4. Se y vale 4, agora eu vou substituir aqui. X é igual a 10 menos 4, x é igual a 6. Então, aqui nós temos a nossa solução, que foi a mesma que na equação, no método anterior. Solução, o x vale 6 e o y vale 4. Substituir aqui, ó, 6 mais 4, 10, 6 menos 4, 2. Então, eu tenho realmente como provar, fazer a nossa prova real aí, se está correto ou não, ok? Vamos lá, eu vou fazer um outro exemplo. Então, agora eu tenho aqui, ó, 2x mais 3y igual a 8, x mais y igual a 3. Nessa daqui, ó, eu vou isolar aqui embaixo, tá? Porque nenhuma delas tem número acompanhando. Nessa equação aqui, nenhuma das variáveis tem algum número acompanhando. E eu vou isolar o x. Então, vai ficar x igual a 3 menos y, ok? Vou substituir lá em cima, ó, 2x mais 3y igual a 8. Então, vai ficar 2 vezes o valor do x mais 3y igual a 8. Fazendo a distributiva aqui, então, a gente vai ter 2 vezes o 3, 6, menos 2y mais 3y igual a 8. Menos 2 mais 3 é y é igual a 8 menos 6. Nosso y vale 2. Agora, eu preciso determinar o valor do x. X é igual a 3 menos o valor do y, 3 menos 2, x vale 1. Se eu substituir aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 2 é 6, que dá 8. 2 mais 1, 3. Então, perfeito. Minha solução é, sem colocar o x, então, minha solução é 1 e 2, que é um parzinho ordenado de soluções. Ok? E o nosso último método é o método da comparação. Vou usar a mesma. Nós chegamos aqui na solução, que foi 2 para x, 1 para y. O método da comparação, a gente vai isolar nas duas equações a mesma letra. Então, ó, eu vou isolar aqui em cima o x. Então, vai ficar x igual a 8 menos 3y dividido por 2. E eu vou isolar o x aqui também. X é igual a 3 menos y, ok? Então, eu estou afirmando que x é igual a isso. E também estou afirmando que x é igual a isso. Se x tem esses dois valores, eu posso afirmar que 8 menos 3y sobre 2 é exatamente igual a 3 menos y. Tá? Que são os dois valores de x. E aí, eu aplico a regrinha de 3, por isso que ele chama comparação. Eu comparo dois valores de x e chego no seu resultado aqui. Então, ó, eu vou ter aqui 8 vezes 1, 8, menos 3 vezes 1, menos 3y, igual 2 vezes 3, 6, 2 vezes o menos y, menos 2y. Isolo aqui, letra para um lado, número para o outro. Então, menos 3y mais 2y igual a 6 menos 8.
Então, aqui eu vou ter menos y igual a menos 2. Multiplica por menos 1, y é igual a 2, certo? Aqui eu coloquei ao contrário, né? É 1 para x, 2 para y. E aí, eu substituo aqui. X é igual a 3 menos y. X é igual a 3 menos 2. X é igual a 1. Ok? Tranquilo? Então, as nossas soluções aqui, só substituir. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 2 é 6, dá 8. 1 mais 2 é 3. Então, essa é a nossa solução. Então, gente, esses são os 3 métodos. Nós vamos aplicar agora eu venho aqui para o sistema de equações do segundo grau. O que muda? Eu vou ter as minhas variáveis, uma ou mais de uma, elevada ao quadrado, ou eu posso ter também um x vezes y igual a 10, x mais y igual a 7. Em vez de ter a nossa potência do segundo grau, a gente pode ter uma multiplicação. Então, como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou aplicar aqui o método da substituição. Eu vou pegar a equação que não tem a potência e não tem a multiplicação, tá? E eu vou isolar uma das minhas variáveis. No caso, como eu disse anteriormente, sempre aqui estiver sem número e aqui estiver sem o sinal de negativo de preferência, tá ok? Então, vai ficar x igual a 3 mais y, tá? Passei para lá somando. E agora eu vou substituir lá em cima. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 29. Então, o x vale 3 mais y, então eu vou substituir. 3 mais y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 29. Aqui virou um produto notável, então eu vou ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Que é o 3 mais y vezes 3 mais y, que vai dar isso aqui, mais o y ao quadrado menos o 29 igual a 0. Tá? Por que eu estou levando o 29 para lá? Porque a gente está trabalhando com a equação do segundo grau. Eu sempre igualo a 0. Então, eu vou ter aqui 2y ao quadrado mais 6y, menos 29 com mais 9, mais 20, que é igual a 0. Tá? Todos os números são pares. Eu posso dividir tudo por 2 e simplificar a minha equação. Y ao quadrado mais 3y mais 10 igual a 0. E aí, a gente vai resolver usando o Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, ok? Desculpa, aqui é menos 20. Tá, aqui é menos, então é menos 10. Então, vou multiplicar por menos 10 aqui. Tá, gente? Desculpa, aqui é menos, que é menos 29 mais 9, então fica menos 20. Então, vai ficar delta igual a 9, 4 vezes 10 menos com menos, mais 40. Delta é igual a 49. X é igual a menos o valor do b vale 3, então menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 7, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui a gente vai ter o y, na verdade, não é x, é y, porque a nossa variável é y. Então, y1 e y2. Menos 3 mais 7 vai dar 2, vai dar 4. 4 dividido por 2 é 2. Menos 3 com menos 7, menos 10 dividido por 2, menos 5. Ok? Então, aqui está o nosso resultado para y. Só que eu tenho 2y. Então, agora, gente, eu vou ter que ter 2 valores para x, tá? Então, eu vou pegar aqui, x é igual a 3 mais y. Então, x é igual a 3 mais 2. X é igual a 5. Então, quando o y vale 2, o x vale 5.
E vou ter também x é igual a 3 mais menos 5. X é igual a 3 menos 5 menos 2. Então, quando o y valer menos 5, o x vale menos 2. E aí, nós vamos ter dois pares de solução. Tá? Então, a minha solução vai ser a primeira aqui, ó, que é 5 para x, 2 para y, e a segunda, que é o menos 2 para x e o menos 5 para y. Então, eu passo a ter dois conjuntos de solução. Tá? Então, para esse y aqui, eu tenho esse x, e para esse y aqui, eu tenho esse x. Por quê? É um sistema de equação do segundo grau. A gente pode ter até dois parezinhos de soluções. Tá? Se eu substituir aqui, ó, 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado é 4, vai dar 29. 5 menos 2 é 3, menos 2 ao quadrado é 4, menos 5 ao quadrado é 25, vai dar 29. Menos 2, menos com menos mais 5, vai dar 3. Então, eu tenho o parzinho de soluções agora, ok? Então, sempre, gente, a gente vai usar o método da substituição. No próximo slide, eu trouxe uma problematizaçãozinha. A gente vai ter que ler, montar ela e desenvolver. Então, vamos lá. Ó. Francisco pretende comprar um terreno de 500 metros de área. Ao falar com o antigo proprietário, a fim de saber as dimensões do terreno, este não sabia exatamente os valores, mas sabia que, entre a largura e o comprimento, havia uma pequena diferença de 5 metros. Então, gente, vamos lá. Como que a gente vai montar isso aqui? Eu sei que a área é de 500. Então, largura vezes o comprimento é igual a 500 metros. E tem uma diferença. Largura menos comprimento é igual a 5 metros. Então, está aqui o meu sistema. Notem que eu não tenho as potências, mas eu tenho uma multiplicação, o que vai dar no mesmo para mim, o que é característico de um sistema de equações do segundo grau. Então, como que eu resolvo? Vou isolar aqui. Tá? Então, ó, x é igual a 5 mais y. Vou substituir lá em cima. Então, x vezes y é igual a 500. X vale 5 mais y, vezes o y, que é igual a 500. Então, eu vou ter 5y mais y ao quadrado menos 500, que é igual a zero. Ok? E aí, então, eu tenho a minha equação, que é o y ao quadrado mais 5y menos 500 igual a zero. Colocando ela aqui em ordem para a gente desenvolver. Então, vou lá. Delta é igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. O nosso c aqui é 500, certo? Menos 500. Delta é igual a 25. 4 vezes o 500 vai dar 2.000, certo? Então, eu tenho 2.000, que é mais 2.000 mais 25, 2.025, certo? Então, determinado aqui o nosso valor do delta, agora a gente precisa do quê? Determinar as nossas raízes. Então, vai ficar x igual a menos o valor do b, mais ou menos a raiz de 2025, que é 45, tá? 45 vezes 45 dá 2025, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, aqui a gente vai ter o nosso y1 e o nosso y2. Então, menos 5 mais o 40, a gente vai ter, mais o 45, vamos ter 40 dividido por 2, 20, menos 5 com menos 45, a gente tem menos 50, que vai dar menos 25,
ok? Feito isso, nós vamos determinar os nossos dois valores de x, x1 e x2. Vou substituir, tá? Onde que eu substituo? Aqui, ó. Vamos fazer de outra cor para não ficar. X é igual a 5 mais 20. Então, x é igual a 25. Então, aqui nós vamos ter 25. E temos também que x é igual a 5 menos o 25. X é igual a menos 20, que é o outro valor aqui. Então, se fosse uma equação que a gente tivesse que responder, a nossa solução aqui, ela seria um parzinho 20 e 25, e um outro parzinho menos 25, na verdade, ao contrário, né? Ordem do x primeiro e y depois, então 20 e 25, e menos 20, menos 25, tá? Mas como é uma problematização, a gente tem que determinar as dimensões. Existe dimensão negativa? Não, então eu descarto aqui. Então, a gente tem que o comprimento é de 25 metros e que a largura é de 20 metros, que respeita aqui os 5 metros de diferença entre uma e outra. Beleza? Então, é isso, galerinha. Sistema de equações do segundo grau. Vocês vão usar o método da substituição. Vai chegar em uma equação do segundo grau, vai resolver por Bhaskara. No final, vocês vão ter dois valores de x, dois valores de y, monta aí duas soluções, que a gente vai ter dois pares de solução, ok? Então, para finalizar aqui, páginas 71, 72, 73, mais a TC 49. Galerinha, boa aula para vocês, bons estudos aí, até mais.